consagrados, separados pelo Senhor para serem sinais vivos dele. Nossa primeira leitura do livro do Êxodo é o começo do chamado livro da aliança. O livro do Êxodo ele poderia ser dividido em duas partes: a história da libertação do Egito e depois, estando já no deserto, da aliança que Deus firma com o seu povo. E é aí que nos encontramos. Chegaram ao deserto do Sinai, acamparam. Lembra-se ao povo a libertação que Deus operou em favor daquele povo. E é dito: sereis para mim a porção escolhida dentre os povos, minha é toda a terra, e vós sereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Sacerdote, ao pé da letra, é aquele que se dedica ao sagrado, oferecendo sacrifícios ou entregando de volta a Deus aquilo que é devido a Ele. Mas a gente também aprende que Deus possui todo o universo, minha é toda a terra. Por que deveríamos nós dar a Ele o que é dele? O que poderíamos dar a Deus que Ele já não tivesse dado a nós por primeiro? O nosso amor dado a Ele é uma resposta a um amor já recebido primeiramente. Qualquer coisa que possamos incluir numa oferenda é da criação que foi Ele que fez. Como entender, portanto, que um povo se torna santo e sacerdotal, uma vez que toda a terra pertence a Deus? Nosso Senhor criou o mundo e criou-nos, mas criou-nos à sua imagem, nos deu liberdade. E somente um povo que livremente entende essas verdades e corresponde é que tem capacidade de ser povo de Deus. Não se é povo de Deus de forma automática, só pelo fato de ter uma herança de sangue, como é o caso que pensam os judeus até o dia de hoje. Da mesma forma também podemos dizer, aplicando a nós, os cristãos, que não se é povo de Deus ipso facto só pelo batismo que se recebe, sem depois nenhum comprometimento de vida. Jesus havia advertido: nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Para sermos nação santa, povo escolhido, povo de sacerdotes, é necessário primeiro que sobre nós venha o favor divino. No Antigo Testamento era a escolha de um povo. No Novo Testamento é a graça que é dada. Nosso Senhor, pela sua obra de redenção, nos adquire para nós e nos dá a graça e institui meios ordinários para que esta graça chegue a nós. Esses meios ordinários pelos quais a graça de Deus chega a nós, o favor divino nos chega, são os sacramentos, a começar pelo batismo. É a primeira coisa que precisa acontecer, o favor divino, que elege, que ama, que coloca o selo do céu sobre aqueles que são dele. Mas é aliança. O favor divino por si só não faz povo de Deus. É necessário que o povo de Deus responda e corresponda. Do contrário, pode acontecer conosco, que já aconteceu com o povo do Antigo Testamento, que por suas infidelidades sofreram consequências terríveis. Não porque Deus tenha castigado, mas porque escolheram os caminhos que só podiam dar naquilo que deu. É como a existência do inferno, não foi Deus que criou. O inferno é a consequência lógica de quem rejeita a Deus,
ponto. Ele é tão cavalheiro e respeita tanto a nossa liberdade que quando escolhemos estar distante dele, ele não nos força a estar nele. Consequentemente, surge uma realidade que chamamos de inferno, mas isso não é o tema de hoje. O tema de hoje é um povo que pertence a Deus e, por corresponder à graça recebida, torna-se referência para o mundo, luz para o mundo, atrativo diante do mundo, para que o mundo conheça a Deus e deseje também se tornar povo de Deus. No Novo Testamento, essa realidade torna-se presente na igreja, porque no Novo Testamento a escolha de Deus não é mais por sangue como era no Antigo, mas por uma graça, por um chamado, por uma vocação. Quando nosso Senhor Jesus Cristo, estando no mundo, reúne os 12, a quem ele vai chamar de apóstolos, começa com eles um novo povo. E com eles começa também uma nova visão de sacerdócio. A gente entende que o único que oferece o sacrifício, que cancela todo o sacrifício humano, é o próprio Deus feito homem, nosso Senhor Jesus Cristo. E uma vez oferecendo ele o culto perfeito, ele nos insere nesse culto perfeito pela graça dos sacramentos. Para que este culto perfeito chegue a todos os lugares, escolhendo os apóstolos, dá-lhes a ordem na última ceia: façam isto em memória de mim, ou seja, façam presente em qualquer lugar e em qualquer época isso que eu estou fazendo agora. Fazer memória significa isso na Bíblia. Para que haja esses operários, pastor de ovelhas e trabalhadores da messe, é necessário que também estes sejam um dom de Deus, um chamado de Deus, um selo de Deus no meio do seu povo. Vendo as multidões, Jesus compadeceu-se delas. Estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Deus não quer fazer tudo sozinho. Na lógica da aliança, Ele quer contar comigo e contigo. É necessário que, com respeito a ti, povo de Deus, também o mundo seja santificado pelas suas ações, pela sua correspondência à graça. Um casal que tem o sacramento do matrimônio é também do povo sacerdotal que santifica o mundo, à medida que, sendo fiéis um ao outro, educam seus filhos também para a mesma fidelidade e para o mesmo amor. Os profissionais, à medida que exercem os seus afazeres, a sua profissão, no sentido de quem continua uma obra que colabora com a divina providência para que o mundo se torne melhor, também santifica o mundo. Toda obra de caridade que é feita, seja ela em conjunto ou individual, publicamente ou discretamente, santifica o mundo. Cada pessoa que não conhecia a verdade tomou conhecimento por causa de qualquer cristão, tomou conhecimento da verdade que é Jesus e abraça a fé, ou pelo menos começa abraçando a caridade de uma certa forma, já é um processo de santificação que tem continuidade. Então, meus filhos, é assim: todos os batizados são instrumentos de Deus para que o mundo se torne santo. O povo de Deus é um povo de sacerdotes. Assim colaboramos na santificação do mundo. Mas dentre este povo, alguns particularmente são chamados a ser imagens vivas do Filho de Deus encarnado, que dá a vida e que faz o que ele mandou os apóstolos fazerem em memória dele. Administra-se em nome dele os sacramentos
especialmente aquele do seu corpo e do seu sangue, do seu sacrifício, tornado presente no altar na hora da missa. O sacerdócio ministerial, portanto, se distingue do sacerdócio comum dos fiéis, porque enquanto a graça do batismo nos torna capazes de agir como Deus santificando o mundo, a graça do sacramento da ordem sela aqueles homens escolhidos para serem Jesus no meio do povo. Sim, é assim mesmo que eu preciso dizer. Nós aprendemos várias vezes que o sacerdote age na pessoa de Cristo e que pela presença física do sacerdote, que se torna então um sacramento vivo da presença de Jesus, Cristo age em favor dos seus. Cristo batiza o seu povo, Cristo perdoa o seu povo, Cristo transforma o pão no corpo dele e o vinho no sangue dele para que a gente tenha vida eterna e uma vida em comum com ele. Vocês entendem, portanto, que é um sacerdócio entendido de duas formas distintas, mas que convergem uma para a outra, ou seja, os fiéis, com a sua vida de santidade, auxiliam a nosso Senhor Jesus Cristo. O sacerdote, com a sua entrega, auxilia Jesus Cristo em favor do povo de Deus. Todos se completam, todos devem se estimular, incentivar-se mutuamente. Os leigos que vivem bem a vocação à santidade estimulam o nascimento de vocações sacerdotais. Os casais que vivem bem o seu matrimônio por causa de Deus, e deixam isso bem claro na educação dos seus filhos, estimulam o nascimento de vocações de consagração, de entrega total a nosso Senhor, seja dos religiosos, das religiosas, como também dos sacerdotes. Quantos casais santos criaram filhos e filhas igualmente santos? Olha, por exemplo, os pais de Santa Teresinha. Todas as filhas quiseram se dedicar a Deus, porque viram a forma como os pais viviam o seu matrimônio como realmente um chamado divino. E entenderam que as coisas mais importantes na vida são aquelas que têm um toque de Deus, que nos atrai e nos convida a ser santos, sendo e fazendo determinadas coisas para o bem de todos. Um casal que vive seu matrimônio como vocação estimula outras vocações. E um povo que assim vive e reza para que nunca faltem sacerdotes conforme o coração de Jesus, será agraciado com esse dom do céu. Da mesma forma também, como disse o Papa Leão num discurso a sacerdotes, um sacerdote santo faz florescer à sua volta também a santidade. Quanta diferença faz a presença de um sacerdote que se dedica, que celebra a liturgia como a igreja manda, que ensina ao seu povo os rudimentos da fé ou ainda mais em profundidade a doutrina da igreja. Que bem faz a um povo um padre que discretamente, sem chamar a atenção para si, se torna um sinal permanente de uma atenção, de um mimo de Deus para aquele lugar. Se eu não me engano, parece que foi o padre Antônio Maria que fez uma música que ficou muito famosa na voz de Elba Ramalho, sobre a diferença que faz um padre no meio de um povo. Aquilo me tocou já depois de eu padre, porque eu nunca escondi de ninguém como eu me senti chamado por Deus a ser padre, porque eu vivia num lugar que não tinha sacerdote. Vocês não sabem a dor que causa em quem tem um mínimo de consciência de igreja, viver num lugar que não tem padre, passar um domingo sem ter missa, chegar nas grandes solenidades e não ter o santo sacrifício no altar. Eu vivi isto.
dos 4 aos 15 anos de idade. Não foi fácil. Hoje, graças a Deus, naquele mesmo lugar tem sacerdotes. É engraçado, precisou que eu saísse para que Deus colocasse um padre permanente lá em Bimirim, Pernambuco. Mas é assim, meus filhos. Pelo batismo nos tornamos povo de sacerdotes. Deus nos santifica para que possamos santificar todas as realidades que nos cercam. Ou seja, Deus coloca em nós a marca dele, para que nós possamos colocar a marca de céu em tudo que somos, em tudo o que fazemos. Se fizermos isso com fidelidade, não faltarão as outras vocações. E isso toca a nós, como eu disse, temos que nos estimular mutuamente. Ao nos estimular mutuamente, colaboramos uns com a santidade dos outros. O padre deve estimular os leigos a assumir sua missão, assim como os leigos devem estimular também os sacerdotes a terem Cristo como modelo, e não outra coisa. Não o povo de TV, nem o povo famoso de internet, nada disso. Jesus é o modelo de todos nós. Rezemos uns pelos outros e rezemos pelas vocações, especialmente para que não falte no meio do povo de Deus gente que compreenda que santidade é para todo mundo e que o batismo já é o primeiro meio necessário para que esta santidade se torne realidade na nossa vida. E que os demais sacramentos instituídos por Jesus são meios de santificação necessários. E que para tudo isso precisa aqueles que nosso Senhor escolhe para ser sinais vivos dele no meio do povo. Ajudemo-nos, estimulemo-nos, tomemos cuidado com as nossas orações para que nunca falte esse pedido a nosso Senhor pela nossa santificação e para que não nos falte sinais vivos de Cristo no meio do povo. Tomemos cuidado para que as ideias que trocamos sejam luz, transmitam o Evangelho. Tomemos cuidado para que os comentários que fazemos sejam justos e sejam caridosos. E quando se trata de um sacerdote, mais ainda, porque eu digo assim, se falam de você, só atinge você. Se falam do padre, atinge um povo inteiro. Tome muito cuidado com isso. Se percebem do sacerdote alguma falha, primeiro, reze por ele. Reze. O primeiro a quem você precisa comentar um erro que você acha que o padre está cometendo, o primeiro com quem você precisa conversar é Jesus. Não apenas do padre, o erro de qualquer pessoa. Comente com ele primeiro. E à medida que você desabafa com o nosso Senhor, eu tenho certeza que ele vai inspirar em você as melhores atitudes a tomar a partir daí. Porque se eu esqueço de tratar primeiro com Jesus e vou tratar primeiro com um vizinho fofoqueiro, pronto, fiz do jeito que o diabo gosta. É do jeito que o diabo gosta. Tomem cuidado, sejamos responsáveis uns pelos outros. Já está para completar 11 meses que eu estou aqui em Frei Paulo. A gente ouve pessoas de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é lugar, da nossa paróquia, das paróquias vizinhas. Às vezes a gente tem que se segurar, porque um temperamento um pouco forte, a vontade é de dizer algumas poucas e boas na cara de alguns. Mas eu tenho certeza que se fizer aquilo, o resultado não vai ser bom. Então, primeiro preciso falar com Jesus sobre aqueles casos. Às vezes a gente precisa suportar calado, mas sendo destruído por dentro. Às vezes a gente precisa dizer uma palavra que o outro não vai se agradar em ouvir, mas aquela palavra é necessária.
Vocês sabem que a obra de misericórdia mais difícil de se praticar é aquela que diz: corrigir os que erram. Sim, meus filhos, esta é a obra de misericórdia espiritual mais difícil de ser praticada. Especialmente numa época em que as pessoas não admitem que erram. Quando as pessoas não admitem que outro venha para dizer: olha, você está errando nisso aqui, porque imediatamente diz logo: você está me julgando, não julgueis. Já viram isso em algum lugar? Não, aqui não tem não, né? Mas lá na França é muito comum as pessoas agirem e reagirem desse jeito. Sim, temos que ser responsáveis com atitudes, com olhares, com falas. De minha parte, eu tenho feito o possível para ser responsável com vocês. É pedir muito que vocês também sejam responsáveis comigo? É pedir muito? Quando eu digo isso, acredito que uma vez que essas coisas são transmitidas ultimamente, muitos padres certamente vão se reconhecer nesses momentos. E muitas comunidades que talvez estejam passando por algum momento difícil com seu sacerdote vão se reconhecer também em situações semelhantes. Sejamos responsáveis uns pelos outros, porque muitas vezes é das nossas atitudes que vai depender a conversão do outro ou a perdição do outro. Povo de sacerdotes, nação santa. Nosso Senhor amou-nos. Custa também amarmos. Se deu por nós. Custa a gente fazer um esforço também uns pelos outros. Então peçamos a graça de Deus que nos ajude a não perder de vista esta marca de Deus que recebemos desde o nosso batismo, e não perder de vista também aquela outra marca de Deus com que Ele quis escolher alguns homens com suas limitações, para que fossem sinais, parábolas vivas, ambulantes dEle, da presença e da atenção dEle no meio do povo que pertence a Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.